Vamos lá. Vamos lá. O mapa individual astrológico, que a gente chama de mapa do nascimento, não é mapa astral, para ele ser elaborado, os dados que nós solicitamos são os dados de tempo, dia, hora, mês, ano e de espaço local. É importante saber o local que a pessoa nasceu para poder se localizar as coordenadas, que são a latitude e a longitude do local, que é a maneira da gente indicar um endereço na Terra, ou seja, a distância em relação ao Equador, latitude, e a distância em relação ao meridiano zero, que é o meridiano de Greenwich, que é a longitude. Vão ser as coordenadas de espaço. E também para que se possa saber qual é o fuso horário daquela cidade. Só para lembrar que, geograficamente, algumas dessas latitudes definem as zonas climáticas da Terra. Na verdade, essas definições, elas vêm do céu. A latitude 23 e 27 norte é o trópico de Câncer. Câncer é um signo do zodíaco porque é a ponta em que a eclíptica bate aqui, é o 0 grau de Câncer. Então, é uma referência projetada do céu para a Terra. Não nos ensinam isso em geografia, mas na verdade é. E no hemisfério sul, o trópico de Capricórnio, 23 graus e 27 a sul, que é exatamente a ponta da eclíptica no hemisfério sul, a mais baixa, que corresponde ao 0 grau do signo de Capricórnio. Isso vai definir a zona tropical, onde nós aqui no Rio de Janeiro estamos praticamente no limite, porque a nossa latitude é 22 graus e 54, e tem outras duas latitudes que vão definir a norte e a sul as zonas temperadas, entre o trópico de Câncer, 66 graus e 33, e entre o trópico de Capricórnio, 66 graus e 33 a sul, as temperadas. A norte, o ciclo ártico, ao sul, ao círculo antártico, e depois as regiões árticas, ou seja, muito frias. No hemisfério norte, existem países nessas regiões, existem cidades, como Noruega, Finlândia. No hemisfério sul, não. Então, na verdade, se a gente for olhar aqui de novo a Terra, a gente vai ver até lá em cima, perto do Polo. Polo Norte, aqui não estamos vendo o Polo Sul. O meridiano de Greenwich foi estabelecido no final do século XIX, de modo que fosse possível definir o horário de chegada dos trens em cada uma das cidades para onde eles se dirigiam. As pessoas tinham que ir esperar as outras, e quem ia também tinha que saber que horas ia chegar. Como cada lugar utilizava a chamada hora média local, que é uma hora média que é dada pelo Sol também, mas vai depender exatamente de que local ela se encontra, por latitude e longitude. Então, com essa definição, o meridiano zero é no observatório de Greenwich. E a oeste, as longitudes consideradas e
foi estabelecido, como nós vamos ver à frente, que cada 15 graus de longitude corresponderia a 1 hora. A Terra tem um movimento do oeste para leste. Então, a oeste, nós estamos num horário menor do que o de Greenwich. E quem estiver a leste, as longitudes a leste, como a gente vê aqui, a Europa, praticamente quase toda, Rússia, China, vão estar num horário acima de Greenwich. Então, para reduzir para Greenwich, a longitude a leste tem que diminuir e a longitude a oeste tem que somar. Aqui, vocês veem uma representação dos fusos horários no planisfério. Na verdade, cada país aderiu a essa convenção uma determinada data. O Brasil só aderiu à Convenção de Fuso em janeiro de 1914. Então, antes disso, não tinha fuso horário. Só que o fuso é uma convenção do país. Nós vamos observar aqui que o Brasil tem 4 fusos. Mas, por exemplo, a Argentina, embora ela esteja localizada lá pela longitude 60, para mais, ela devia ter fuso 4, mas ela convencionou fuso 3. Por isso que vocês veem todas essas linhas de fuso, todas cheias de curva aqui. Vocês não têm uma linha reta, na verdade. Porque cada país convenciona o que ele vai considerar o melhor. E ainda existem países de hora quebrada. Índia, por exemplo, é uma delas. Se não me engano, Venezuela também. Ainda tem um fuso horário quebrado, não é hora inteira. Né? Então, o Brasil tem 4 fusos. O fuso 2 é apenas Fernando de Noronha, a nossa ilha oceânica. O fuso 3 pega a maior parte do Brasil. Aqui o Nordeste, o Sudeste, o Centro-Oeste pega fuso 4. E só o Acre, fuso 5. Anos atrás, esse fuso do Acre foi 4. Houve um plebiscito no Acre para pedir para voltar para o fuso 5. Então, como eu disse a vocês, isso é uma convenção. Não existe obrigatoriedade. Então, uma coisa importantíssima, que é a obrigação do astrólogo, é saber qual é o fuso horário do local que a pessoa nasceu. E aí, quando tem horário de verão? Quer dizer, o Brasil não tem horário de verão há 5 anos, mas já teve. Tem vários períodos de horário de verão. A maioria dos países do hemisfério norte tem horário de verão. No hemisfério sul também tem vários países que têm. Então, é importante, isso é um problema do astrólogo, não é de quem informa. Quem informa tem que informar apenas a cidade em que ele nasceu. Mas a gente tem que saber, época de guerra, teve hora de guerra. E, por exemplo, a Europa tem hora de verão e tem hora de inverno também. Então, isso é fundamental que a gente saiba, pela data de nascimento, a gente pode localizar no site, por exemplo, do Espaço do Céu, que é a minha escola, a gente tem lá os fusos horários todos do Brasil, corrigidos, que isso é decreto nacional. Né? Então, na verdade, como Marisa já explicou com relação a outras disciplinas, a astrologia ela é interdisciplinar. Ela se conjuga bem com outras disciplinas. E a geografia é, digamos, uma das mais novas disciplinas da astrologia, de conjugação, porque ela só surgiu no século passado, entre as décadas de 50 e 70. E como não podia deixar de ser, nos Estados Unidos. Por quê?
porque a população americana se movimenta pelos Estados Unidos inteiros, se mudam de um lugar para o outro com a maior facilidade. Então, não é à toa que eles foram os criadores da movimentação em astrologia, que em astrologia nós chamamos de astrolocalização, mas é através do uso da astrologia. A mais simples, e a que surgiu primeiro, foi a relocação, ou melhor, a elaboração de um outro mapa quando a pessoa se desloca ou vai residir em um local distante mais de 800 quilômetros de onde ela nasceu. Isso não apaga o mapa natal no local de nascimento, isso soma, ou seja, acrescenta. Por quê? Os lugares outro lugar pode destacar um astro no mapa que não está destacado no local de nascimento. Porque, na verdade, o céu vai ser o mesmo. Todos os astros vão estar nos mesmos graus dos signos. As ligações que eles tiverem entre eles será igualzinha. Entretanto, se o horizonte muda, a referência também muda. Então, eu não sei se vocês sabem que quando a gente olha para a Lua aqui no hemisfério sul, a gente vê a Lua crescente como um C. Mas se vocês estiverem no hemisfério norte, vocês vão ver a Lua crescente como um D. É o chamado rebatimento, ou seja, a inversão. A fase da Lua é a mesma, mas se você mudar de hemisfério, você vê invertido. Então, isso é muito interessante, tanto que o que inverte também? As estações do ano são invertidas, né? Nós entramos na primavera, o hemisfério norte entrou no outono. Agora, quando o Sol entrou no signo de Libra, cruzando o Equador. Então, refazer o mapa para uma outra latitude e uma outra longitude é uma coisa relativamente simples. Se fazia à mão, ou seja, eu quando estudei no final da década de 80, não tinha ainda computador pessoal, todo o cálculo era feito à mão. Entretanto, as duas técnicas, outras duas, criadas para movimentação, a astrocartografia e o espaço local e suas direções, só poderiam ter sido criadas com o computador. Ou seja, não dá para fazer o cálculo à mão. Até porque a gente vai ver que elas são desenhos de planisfério, não são um mapa apenas, né? Então, vamos ver um pouco mais a respeito da relocação ou relocalização, né? Todos os dias, no hemisfério sul, o Sol, à noite a Lua e também todos os planetas nascem no leste, culminam lá no meridiano superior, se põem no oeste e culminam em inferior. Todo dia. Por quê? Isso em função do movimento de rotação da Terra. Todos os dias, a Terra passa por um determinado ponto do céu. Não exatamente o mesmo horário. Aquilo muda a cada dia mais ou menos 4 minutos. Então, por quê? Porque a Terra tem seu movimento de rotação, mas ela tem também sua translação ou revolução
em torno do Sol. Então, ela vai andando um pouquinho ali em torno do Sol a cada dia, que ela leva 365 dias para completar a sua volta. Então, por isso, ela vai olhar cada lugar, cada dia, um pouquinho mais tarde. Então, nós não vemos os astros ascenderem de dia. Nós podemos ver o Sol. A Lua, às vezes, a gente pode ver de dia, mas os outros não. Mas todos eles fazem esse movimento. Eles não andam nada, quase. Quem anda é a Terra, no seu movimento de rotação. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, isso aqui é um mapa de uma pessoa que nasceu no Rio de Janeiro. Eu escolhi um mapa que tem uma porção de planetas juntos ali, que vai ser mais fácil de vocês visualizarem. O ponto que nós em astrologia chamamos ascendente e descendente, ele nada mais é que o horizonte local, leste e oeste, onde aquilo cruza a eclíptica. Esse horizonte, ele define nesse mapa o que está visível, ou seja, que está acima do horizonte, e o que está invisível, está abaixo do horizonte. Se a gente olha, isso aqui é a representação do Sol, então essa pessoa nasceu de dia. Todos esses planetas estavam aqui, mas a gente não estava vendo. Claro, que o Sol brilha tanto que ele não permite que ninguém apareça. Mas na hora que a gente desenha o mapa, a gente vê isso daí. E essa pessoa pediu para que fosse estudado que lugar seria bom para ela ir fazer um MBA nos Estados Unidos. Eu queria dizer que eu me interessei por essa movimentação astrológica desde que eu soube que ela existia, no começo da década de 90, que quando eu fiz a minha formação mesmo, ninguém me falou nada, mas aí eu vi em um livro que isso existia. Eu me interessei porque eu tinha vários amigos estrangeiros e também alguns amigos morando na Europa, nos Estados Unidos. Então, eu me interessei em estudar o assunto para poder ver, por exemplo, por que essas pessoas que eram estrangeiras tinham vindo para o Brasil e por que as pessoas que tinham saído do Brasil tinham ido para lá. Então, essa moça, quando ela tinha 24, 25 anos, ela pediu para fazer esse estudo de que lugar seria bom para ela ir. E deu alguns locais, porque procurar no mundo todo, procurar em agulha, em palheiro, isso é impossível. A pessoa tem que dizer alguns locais de interesse para que se possa fazer o estudo. Então, ela indicou essa cidade de Phoenix, no Arizona. Essa cidade tem uma longitude 112 graus. A moça nasceu no Rio de Janeiro, que tem longitude 43 graus. Então, temos 69 graus de diferença. Para trás. Vou voltar aqui só para vocês poderem ver de novo aqui, ó. Se nós estamos por aqui, né? Ela foi lá para trás. Ou seja, num fuso maior do que o nosso fuso. Então, o que acontece com o nosso mapa, que é uma coisa simples de explicar? Esse ponto aqui do meridiano, da culminação, cada grau de longitude para trás, ele anda 1 grau para trás. Então, se ela ali andou 69 graus para trás, a gente vai ver que isso aqui andou da ordem de 69 graus para trás. Aí aquele bolo que estava lá em cima
lá perto da culminação, ó, veio tudo aqui para antes da ascensão, que para nós, na astrologia, é um bom lugar, que é um assunto que fala que a pessoa tem iniciativa com relação àquilo. Ou seja, o céu é igualzinho, quem estava junto continua junto, esse aqui que estava separado continua separado. Agora, a localização em relação ao horizonte mudou. Essa turma passou para baixo do horizonte. É como se fosse ali, ó, o Sol está prestes a ascender. Mas seria um lugar bom. Desse lugar, onde ela se deu muito bem, ela resolveu, depois que acabou o MBA, ir trabalhar num outro lugar um pouco mais à frente. Ou seja, uma longitude 93, 19 graus ali para frente. Aí o que aconteceu? Essa turma que estava todo para baixo, uns subiram e outros desceram. Isso astrologicamente já não ficou tão bom. E esse aqui, que não estava em cima do horizonte, veio para o horizonte, o que também não era muito bom. Esse lugar foi muito difícil para essa moça, enquanto esse foi muito bom. Agora, o que é importante dizer? A pessoa, ela é uma pessoa que ela não muda do seu estilo pessoal, a sua personalidade, quando ela vai para outro lugar. Mas a sua postura em relação às questões, às pessoas, às situações, aos assuntos, muda. Exatamente por causa dessa movimentação do mapa. Quem já viajou para distante sabe que tem determinados lugares que vocês gostam e tem determinados lugares que vocês não gostam. Se vocês pudessem fazer o mapa para o lugar que vocês não gostam, vocês entenderiam por que vocês não gostam. Ou num lugar que aconteceu uma situação difícil, vocês poderiam entender por que aquela situação difícil aconteceu. Então, na verdade, a gente diz assim, é como se o céu ou o mapa se transformasse num cristal que vai girando, assim, feito um caleidoscópio. Não sei se vocês conhecem caleidoscópio, é uma coisa meio que antiga, mas linda, que você ia girando, ia mudando o desenho. Quer dizer, podia ser uma estrela, depois mudava para outra coisa. Então, aqui é exatamente, se o horizonte vai girando, o meridiano também vai girando e vai fazendo com que coisas que não estavam em destaque no mapa do nascimento passem a ser destacadas naquele local. Então, aquilo acrescenta. Pessoas que nasceram, por exemplo, eu tenho uma cliente que nasceu em Viena e mora no Brasil desde 9 anos de idade. A gente utiliza os 2 mapas dela, o de Viena e o do Rio de Janeiro, onde ela mora. Você pode dizer, mas ela não mora muito mais tempo no Rio de Janeiro? Vou dizer, mora, mas aquela marca natal, ela não se apaga. Então, a geografia permitiu que a gente possa movimentar o mapa no mundo. O mapa de nascimento, a astrologia tem técnicas para desenvolverem ele através dos tempos. Trânsitos, progressões, evoluções solares, lunações e eclipses. Domingo a gente tem um eclipse forte, difícil. Acho que por isso que aconteceu essa história hoje, que a semana está muito complicada, realmente, né? Por causa desse eclipse de domingo, que vem em cima do eclipse do Sol que aconteceu no dia 14 de outubro. Né? Bom, então, vamos observar mais uma coisa aqui. No caso dessa moça, essas eram as outras 2 alternativas que ela tinha, era Phoenix, Boston e
Santiago aqui no Chile, porque ela já tinha feito viagem ao Chile e tinha gostado. Então, o que aconteceu? Boston é longitude oeste, mas latitude norte. Santiago é quase a mesma longitude oeste, mas latitude sul. Então, a gente vai ver o ponto aqui ligado ao meridiano, que nós chamamos meio do céu, ser praticamente o mesmo, seja em Boston, seja em Santiago. Tanto que o mesmo planeta que está aqui. Ou seja, ela está no mesmo meridiano. Mas o horizonte é bem diferente. Aqui está em Sagitário, Gêmeos, mais ou menos pela metade, em Boston, e em Santiago está em Capricórnio, Câncer. Ou seja, por quê? Na verdade, a gente vai ver que o meio do céu ele tem um movimento regular. Quer dizer, a longitude tem aquele movimento regular que foi definida até com relação aos fusos horários. Cada 15 graus, 1 hora. Nós aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, 43, 46 graus, estamos no fuso 3. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Recife, Brasília, todo mundo no fuso 3. Né? Mato Grosso já está no fuso 4. Então, aqui é para a gente observar como é que a latitude tem um peso também importante com relação a essa movimentação. Aqui está todo mundo junto numa casa única astrológica, num único assunto. Aqui já está dividido em 2, como aconteceu lá que eu tinha mostrado em Minneapolis, ou seja, já não ficou tão bom. Agora vamos à segunda técnica, que é mais conhecida até do que essa que eu falei para vocês, que veio depois e que veio junto, bem na década em que foram criados os computadores pessoais, que se chama astrocartografia. Ou seja, o que quer dizer astrocartografia? Colocar os astros em um mapa cartográfico, ou seja, em um planisfério. Então, na verdade, isso vai indicar que esse mapa vai mostrar em cada lugar do mundo um astro nasce, culmina, se põe e culmina inferior. Então, a gente vai ver aqui, as linhas verticais são das culminações superior e inferior. Quer dizer, o que está escrito aqui embaixo se refere à culminação inferior. Está escrito aqui em cima a culminações superiores. Porque, como eu falei, o meridiano, para nós, o meio do céu, ele se move por longitude. Então, ele se move no que a gente chama de ascensão reta. É sempre paralelo àquela longitude 0 de Greenwich. Mas o horizonte, ele se move em ascensão que a gente chama oblíqua. A referência da distância que o local se encontra do Equador causa distorções. Tanto que acima daquele círculo que eu falei para vocês, do círculo alto, 66 graus e 33, tem signos que nunca entram. Porque aquele local, vocês já devem ter ouvido falar no sol da meia-noite. O sol da meia-noite é aquele pessoal que leva meses sem que o sol apareça, meses em noite e meses em dia.
às vezes é a metade do ano. Tem outros lugares que são 4 meses, 5 meses. Mas isso vai acontecer a mesma coisa com os signos. Quando chegar lá em cima, eles não entram. Então, isso é uma das coisas, você vai dizer assim, mas então quer dizer que em determinados locais a pessoa nunca pode ter um determinado signo ascendente? É verdade, Noruega, Finlândia, Islândia, isso vai acontecer. No hemisfério sul, aqui dá para vocês verem muito bem como o hemisfério norte é muito mais povoado de continentes do que o hemisfério sul. Nós fomos descobertos depois, mas se a gente considerar aqui a linha do Equador, ó, estamos muito longe de competir com a turma do hemisfério norte. Então, aqui eu estou mostrando um mapa da mesma moça que nasceu em novembro de 1970. Vocês vão ver aqui que nos Estados Unidos tem um monte de linhas, ou seja, significa que vários planetas, aqueles que nós vimos todos juntos no desenho do mapa, daí o grande interesse dela nos Estados Unidos. Porque ela tem vários planetas ali perto do horizonte, abaixo do horizonte ou acima do horizonte. O que estava no meridiano, aquela turma do meridiano, passa por aqui, ó. Na verdade, era no Rio de Janeiro. Eles aparecem, mas se a gente olhar as linhas, está tudo caindo no oceano. Então, quando linhas passam por um lugar, vai indicar interesse da pessoa naquele lugar. Agora, vejam bem, na verdade, todas as técnicas de movimentação da astrologia, a pessoa não precisa ir ao lugar para receber situações de lá ou ter indicações de como ela funciona lá. Isso pode ocorrer através de pessoas daquele lugar, ou seja, contatos com aquele lugar, de eventos que ocorrem naquele lugar, ou objetos que vêm daquele lugar. Então, a movimentação, ela existe, na verdade, mesmo sem a pessoa sair do lugar. E essas técnicas de movimentação são muito usadas, não só como no caso dessa moça, que foi para os Estados Unidos e hoje ela já tem 50 e poucos anos, continua lá até hoje, tentou voltar, mas não conseguiu mais se adaptar ao Brasil. Como vai acontecer quando as pessoas querem se mudar de país, querem se mudar para um outro local? Ali, se for um casal, tem que fazer o estudo dos dois mapas, não apenas de um, mas também dos dois. E também é muito usado quando as empresas querem abrir uma filial em outro local. Quer dizer, se for um local em outro país, a gente vai usar a astrocartografia. Se for no Brasil mesmo, a terceira técnica vai dar cobertura nessa área, ou seja, a gente tem cobertura para qualquer tipo de movimentação, né? Então, para a gente ver, por exemplo, aqui eu posso detalhar o mapa dos Estados Unidos e ver aqui, ó, tá Phoenix, no Arizona. Olha aquela turminha, todo mundo estava ali abaixo do horizonte na primeira casa. A gente vê todo mundo passando por aqui. Aqui estava Minneapolis. Já tinha coisas que tinham ascendido, já estavam acima do horizonte, outros que ainda estavam abaixo do horizonte. Aqui aparece Boston. Se vocês olharem, vai dizer assim, poxa, mas como que essa linha desse planeta aparecia lá bem em cima do meridiano e aqui está tão distante? Mas não,
é que eu quero dizer a vocês que essas linhas funcionam com uma variável de 10 graus de longitude para trás ou para frente. Quer dizer, elas têm uma área de atuação, não é apenas na linha. E, de alguma maneira, essa linha aqui do meridiano, que ela funciona, como eu falei, ela só se move em linha reta, ela combina mais com a astrocartografia. As linhas de ascendente e descendente nem sempre combinam, porque o cálculo que a gente faz lá é diferente do cálculo que a gente faz aqui. Tudo vai considerar o movimento de rotação da Terra, sem dúvida, mas com considerações diferentes. Então, essa é uma outra maneira de ver um mapa de astrocartografia, quer dizer, um mapa esférico. Com esse mapa é mais difícil da gente trabalhar para os estudos que a gente precisa fazer, mas é só para mostrar a vocês que tem uma outra maneira de ver essa astrocartografia. E por que nós usamos só esses 4 pontos na astrocartografia? Porque são os pontos mais importantes de um mapa de nascimento. A linha do horizonte e a linha do meridiano do local que atende à eclíptica. O ascendente é a cúspide da primeira casa, que fala da pessoa, da maneira como ela se coloca, da maneira como ela vê o mundo. A casa oposta, no leste, né? A do oeste vai indicar os relacionamentos interpessoais, todas as alianças e parcerias que ela tem. A culminação inferior vai indicar a família, as bases, as raízes, a moradia, e a culminação superior, os objetivos, a posição social, a posição no mundo. Então, esses pontos são importantes, mas a gente tem que trabalhar junto com a astrocartografia, com a relocação. Porque se eu tiver ligação de planeta com esses pontos, aqui não vai aparecer. Então, a astrocartografia sozinha é incompleta. Na verdade, a gente tem que trabalhar sempre com as 3 movimentações. Existe ainda isso aqui é só muito rapidamente, eu só vou falar de uma linha, por exemplo, da Lua. A pessoa tem um vínculo com aquele local. Pode ser uma família, pode ser uma amiga, pode ser uma pessoa. Então, cada planeta vai ter um significado, a gente não vai entrar nisso aqui, porque a maioria das pessoas não sabe astrologia. Mas eu quero falar de uma outra coisa, de um mapa cartográfico importante, que são as paranatelontas, que foi abreviado para Paran. O que é um Paran? Quando uma linha vertical se cruza com uma linha curva. Aquele cruzamento recebeu o nome de Paran, que tem origem na ascensão das estrelas fixas, nos primórdios da astrologia, quando nem planetas eram vistos. E, sabe Deus por quê, a astrocartografia usou esse termo, que lá é o encontro de uma estrela com o horizonte, o encontro de uma estrela com o meridiano, mas aqui o encontro de 2 linhas, uma curva e uma reta, recebeu o nome de Paran. Então, só para dar um exemplo para vocês, como os Parans são importantes, na cidade americana de Dallas, John Kennedy, que foi assassinado nessa cidade, tinha ali 3 Parans muito difíceis, indicando potencial para acidentes e para violência. Ora, isso só poderia ser visto num mapa astrocartográfico, um Paran, por exemplo, aqui. Aqui eu posso dizer que é um Paran. Eu tenho uma linha vertical
cruzando com uma linha horizontal. Aliás, aqui tem até o exemplo que eu estou mostrando aqui é de um parã mesmo que atrapalhou muito essa pessoa. Não é o Kennedy, mas atrapalhou. Só que o parã, ele não funciona só naquele local. Por causa do movimento de rotação da Terra, ele funciona em toda aquela latitude, que aqui nós estamos falando na coordenada horizontal, numa faixa de 2 graus para cima e de 2 graus para baixo. Ou seja, a faixa é bem menor que na longitude. Vocês viram, a longitude é 10. Aqui é 2. Mas é um problema, porque não basta ver no local. O Kennedy, ele não tinha o parã passando pela cidade de Dallas, mas ele se distribuía naquela latitude de Dallas. Então, nesse caso aqui desse senhor, que eu quero mostrar a vocês, que tem nascimento no Rio e se mudou para Nova York. Então, aqueles planetas que ele tinha para nós na casa do estrangeiro foram para a casa da situação social, da carreira, da profissão, dos objetivos. Aqui, eles já tinham culminado. Em Nova York, que é antes, tem uma longitude 74 graus, ou seja, 31 graus para trás do Rio de Janeiro, e isso daqui se moveu, daqui para trás, ó, de Áries para Peixes. Aí, aqui, eles estão prestes a culminar. A princípio, se a gente olhasse só esse mapa, devia dizer, essa pessoa devia se dar bem em Nova York, ele ia aparecer, ele ia brilhar. Entretanto, bem na cidade de Nova York, não era nem na latitude de Nova York, esse senhor tinha um parã da Lua com o planeta Marte que fazia ele achar o local agressivo. Ele não gostava, ele se recusou a falar a língua, morou 7 anos lá. Então, os parãs são uma chave escondida da astrocartografia que a astrologia tem que olhar trabalhando as latitudes e longitude. Aqui é só a latitude, não é nem a longitude, tem que ser só a latitude daquele local. Por acaso, aqui é na própria. Tá? Bom, vamos então à terceira técnica que complementa as duas anteriores. Essa é a mais nova, foi criada na década de 70 pelo senhor Michael Erlewine, que era cobra em computação, que criou um dos programas de astrologia primeiro, muito conhecido, que se chamava Blue Star e agora se chama WinStar. Ele tem 80 e tantos anos, mas ainda está vivo e trabalhando, embora já tenha vendido a empresa do programa, que ela vai considerar o horizonte do local. É muito interessante a gente observar que a astrologia começou antes de ver os planetas, que nas cavernas os homens só viam as estrelas, o Sol e a Lua. Foi lá e depois começaram a ver as estrelas que ascendiam. E foram construídos muitos monumentos ou pirâmides, como a gente tem até hoje, templos gregos, direcionados para o nascimento das estrelas. Então, era o horizonte que funcionava. Horizonte, pontos cardeais. Aqui está em inglês, norte, sul, leste e oeste. Então, no leste, olha lá o que está marcado. Aparece o ponto do ascendente, o que está se levantando na hora que a pessoa tiver nascido naquele lugar. O observador está aqui no centro. O ponto que nós chamamos de meio do céu, que é o meridiano, ele é um cálculo, isso aqui diria, o meridiano do local do nascimento,
em direção à eclíptica. Não tem nada a ver com o zênite, que é perpendicular ao plano do observador, visível. Embaixo vem o nadir, que é o invisível. Então, Meixo é uma coisa, zênite é outra, nada a ver uma coisa com a outra. Aqui a gente vê, no oeste, o que está se pondo, que nós chamamos de descendente. Na hora que a pessoa nasceu, o que tiver ali vai ser localizado no descendente. Então, isso daqui, leste-oeste, é o horizonte que nós utilizamos, e aqui o meio do céu e fundo do céu, meridiano, culminação superior e inferior, que nós utilizamos. Então, aqui é como se fosse uma bússola com todas as orientações, inclusive as intermediárias, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste, né? Então, mas os pontos cardeais principais que o espaço local vai utilizar é norte, sul, leste e oeste. Este senhor que criou o espaço local, ele disse que a gente deveria usar mais de um plano de referência. Então, o mapa que vocês conhecem, quem conhece, e que tem o zodíaco, é um mapa eclíptico. Porque a eclíptica é o centro do zodíaco, aonde o Sol caminha. Os outros planetas caminham naquela faixa, mas o Sol só caminha na eclíptica. E ele disse que, por que usar só a eclíptica? Por que não usar o plano do horizonte? Por que não usar o plano do Equador? E principalmente o plano do horizonte, que foi usado no início da astrologia, que é usado para navegação, que é usado para astronomia, e o perpendicular ao plano do horizonte, que se chama primeiro vertical, que também é possível utilizá-lo. Então, de alguma maneira, o que ele disse foi que a vida pessoal pode ser descrita, ou seja, as tendências de personalidade podem ser descritas através dos diversos planos de referência. Existe um mapa do Equador, existe um mapa do primeiro vertical, existe também um mapa do horizonte, que também é chamado de espaço local. Então, o que ele vai dizer é que a gente usar um só é uma perda, porque os outros podem acrescentar. Quer dizer, como se dissesse assim, se você souber falar inglês e português, é muito melhor que se você souber falar só português. Se você souber falar português, inglês e francês, é muito melhor ainda. Então, a sugestão dele, e isso é que foi muito importante, é de criar um mapa do horizonte. Então, um mapa eclíptico que nós usamos, geocêntrico, considerando a Terra no centro, a astrologia considera a Terra no centro, mas sabe que quem está no centro é o Sol. Só que nós olhamos para o céu a partir da Terra. Se vocês forem, não sei se Marisa falou alguma coisa de astronomia, mas toda a astronomia usa a Terra como referência para classificar os planetas, para indicar se eles são inferiores, superiores, os rochosos, gigantes de gás. Tem que ser, porque nós estamos na Terra. É o planeta que nós habitamos. Se a gente estivesse em Marte, a referência seria Marte. Se estivesse na Lua, que é o nosso satélite, seria a Lua. Então, como eu mostrei para vocês, o mapa eclíptico mostra o horizonte, que liga, indica o que está visível e o que não está visível. E o mapa do horizonte? O mapa do horizonte considera a pessoa no centro e projeta todos os astros nos 360 graus do horizonte. É ele que pode indicar uma relação concreta com aquele local. E pode mostrar
como a gente viu quando a pessoa se movimenta de um lugar para o outro, destacar um planeta que não está em destaque no mapa eclíptico. Então, ele complementa o mapa de nascimento sem a pessoa precisar sair daquele local, embora ele também possa ser feito para outros locais. Com uma grande vantagem em relação ao mapa relocado, ele não precisa de 800 quilômetros de distância. A pessoa pode estar a 150, 200 quilômetros de distância e ele apresentar uma diferença. Então, nisso, ele dá cobertura para uma faixa que o mapa relocado não dá. Então, ele complementa. Aqui, eu estou mostrando para vocês, que vocês podem ver que é completamente diferente. O mapa do horizonte, ele não tem signos. Ele tem 360 graus. E ele marca o leste, o oeste, o norte e o sul. O mapa eclíptico marca aquela linha que eu mostrei. Aqui a gente vê uma pessoa com um planeta no horizonte e vários planetas prestes a descerem, ou seja, a se porem. O mapa do horizonte mostra um planeta ali no leste que aqui não tem nenhum planeta, pois ali aparece. Os outros até aparecem aqui no oeste. O leste corresponde aqui ao ascendente e o oeste corresponde ao descendente. Então, surpresa, esse planeta que está aqui, ele não tem destaque aqui no mapa eclíptico. No mapa do horizonte, ele é destacado. Então, tem um fator da personalidade da pessoa importante que aqui não aparece. E, no entanto, graças à possibilidade de fazer um mapa com outro sistema de referência, nós podemos encontrar essa outra informação. Então, ele acrescenta informações. Aqui eu estou mostrando um outro exemplo. Uma pessoa que tem um planeta aqui no horizonte, quer dizer, tinha acabado de nascer, quando a pessoa nasceu. Aqui ele não aparece, o leste está aqui. Ele não aparece. Aqui não tem nenhum planeta prestes a se pôr, ou que tenha se posto. Aqui tem 2, que não tem nada a ver com aquele. Então, o céu é o mesmo, mas a maneira de ver o céu muda. E ele vai dar informações que nós não teríamos só fazendo um único mapa. Então, a leste, onde o Sol nasce, vai indicar a personalidade básica que aparece no local, tem uma interpretação similar ao do ascendente do mapa eclíptico, porque os dois estão a leste. O oeste, onde o Sol se põe, os outros, os relacionamentos com eles, similar ao descendente do mapa eclíptico. O leste-oeste do mapa do horizonte, na maioria dos casos, não correspondem, como a gente já viu aqui, aos planetas no ascendente ou descendente do mapa eclíptico. Então, no mapa do horizonte, esses pontos apresentam informações novas. O norte e o sul, de modo geral, correspondem a planetas no meio do céu e no fundo do céu do mapa eclíptico. No hemisfério sul, o norte está no meio do céu, no hemisfério norte, o sul está no fundo do céu. Isso é em função da conjugação do primeiro vertical, mas não dá para explicar aqui para vocês. Então, aqui a gente vê maior um mapa do horizonte ou mapa do espaço local.
Foi o Michael Irwin que sugeriu que o leste fosse desenhado no lado direito para que o meio do céu, que aqui corresponde ao norte, ficasse em cima e o fundo do céu, que corresponde ao sul, ficasse embaixo. Esse mapa não tem signos, não tem casas, tem ligação entre os astros, mas não são as mesmas do mapa eclíptico. Quando ocorre de se repetir alguma coisa, que é o que nós chamamos de aspectos, reforça o mapa eclíptico. Mas, como a maneira de calcular é completamente diferente, você vai dizer, mas o mapa eclíptico também tem 360 graus. Tem 360 graus no sentido vertical. Aqui é na horizontal. Então, por isso que ele vai ter a referência mesmo dos pontos cardeais, né? Essa é uma outra maneira de representar. Aquele anterior é o do programa do criador. Aqui, por exemplo, é um programa brasileiro que se chama Pegasus, não tem indicação nenhuma, nem de leste, nem de oeste, nem de norte, nem de sul. Tem apenas, eu sei que o 0 graus vai estar no leste, que 180 graus vai estar no oeste, que 270 graus vai estar no norte e 90 graus vai estar no sul, né? Então, aqui a gente vê que vai aparecer aquele grupinho de planetas que estava lá no oeste, aqui também corresponde, 180 graus corresponde ao oeste. Então, só que, além disso, originar um mapa que complementa o mapa de nascimento, entre aspas, eclíptico, ele também dá direções, que são chamadas de direções do espaço local. E com uma grande vantagem, as direções deles são a curta, média e longa distância. Curta seria dentro de um imóvel ou até dentro de um quarto, se vocês quiserem fazer. Na casa, no trabalho, isso pode ser utilizado. Eu tentei chamar a atenção de alguns colegas meus para usarem nos projetos de arquitetura para as pessoas, e tenho uns clientes que conseguiram fazer isso. Eu não fiz, porque para mim não dava, mas pessoas que tem muitos arquitetos que estudam astrologia. Eu mesmo tenho vários colegas astrólogos, donos de escolas, que são também arquitetos. Então, quem é arquiteto pode fazer essa utilização não só para distribuir os cômodos, como também para distribuir objetos, né? Além do conhecimento arquitetônico que a gente tem. As direções a média distância seria o estudo da distribuição das linhas dos planetas na cidade em que a pessoa mora, ou aonde ela vai morar, seja para a escolha de residência, de trabalho, abertura de um negócio, para fazer lazer ou qualquer outra movimentação. Essas linhas na cidade vão atuar dentro de uma faixa de 80 quilômetros e 1 milha para cada lado, mais ou menos 2 graus para cada lado. E também as direções para outras cidades, aí longa distância, no país e no mundo. É um complemento da astrocartografia necessário, que eu vou mostrar para vocês por que ele é necessário. Por exemplo, essa senhora aqui nasceu em Belém, cuja longitude é 48, mas a latitude é 1 grau, ali, bem perto da linha do Equador. E logo cedo, pequena, 5, 6 anos,
mudou para o Rio de Janeiro. Embora o Rio de Janeiro esteja na latitude 43 e na longitude 22, não tem muita diferença, praticamente nenhuma. Tem os 800 quilômetros de distância, mas não tem diferença praticamente entre um mapa e outro. Porém, e aqui eu estou mostrando a astrocartografia dela. Essa senhora viveu aí em vários continentes. Do Brasil, ela ainda ficou na América do Sul, foi para o Peru, foi para a Argentina, depois foi para a Europa, depois foi para a África, depois foi para os Estados Unidos e, finalmente, voltou para a Europa. Então, é a pessoa que eu conheço que morou em mais países diferentes. Então, a gente vê na astrocartografia alguma coisa. A gente pode dizer aqui, olha aqui uma linha passando pelo Peru, olha aqui uma linha passando ali por Buenos Aires, olha aqui uma linha passando perto de Washington. Aqui na África tem, bem onde ela morou, em Djamená, uma linha, e linhas difíceis que ela tem, penou lá. A gente vai dizer, por exemplo, aqui para onde ela foi na França, ainda tinha uma linha perto, ainda estava valendo. Mas, se eu faço as direções do espaço local desta senhora, que vocês vão ver que é completamente diferente. Por quê? Aqui, o ponto de partida é o local de nascimento. Então, temos aqui Belém. As linhas saem de Belém e aí a gente vai ver uma linha passando aqui bem na Europa. Vamos ver de novo aquela linha do Marte passando no mesmo lugar que a outra está vertical. Vamos ver aqui uma linha passando nos Estados Unidos, não tão perto de Washington, mas está passando ali. E só que tem um detalhe nas direções do espaço local. É que no mapa de astrocartografia ele é um só. Seja para onde a pessoa se mude, aquelas linhas serão sempre as mesmas. Entretanto, nas direções do espaço local, se a pessoa muda de lugar, o ponto de partida muda. Então, por exemplo, aqui, ela veio para o Rio de Janeiro. Curiosamente, a gente vai ver que aqui, na África, as mesmas linhas passam. Mas tudo mudou aqui, ó. Vem outras linhas para a Europa, vem uma linha para Washington, de Vênus, onde ela foi para se casar pela terceira vez. Então, é uma complementação necessária, porque a astrocartografia não mostra tudo. As direções do espaço local, elas são complementares à astrocartografia. E aí a gente faz um mapa do espaço local ou do horizonte para aquele local e um mapa relocado para aquele local quando é muito distante. É trabalhoso, mas é um trabalho muito interessante. Talvez por isso, muito poucos astrólogos ainda utilizem ou façam esse trabalho. Eu sei que o que eu recebo de gente pedindo indicação, porque eu hoje estou atendendo muito pouco, né? E aí, só que para fazer as direções na cidade era complicado, não tinha programa para fazer isso. Então, eu utilizava o mapa da cidade, fazia o desenho do mapa do horizonte em transparência, colocava no marco zero e puxava as linhas. Aí, como eu sou arquiteto, para mim isso não é problema. Para a maioria das pessoas era muito complicado. Um aluno meu, Hugo Neves, se interessou muito pelo assunto
e utilizando o programa SolarFire, que é um programa de astrologia que nós utilizamos, que faz esses trabalhos de astrocartografia, de espaço local, de relocação, ele criou um programinha para fazer as direções na cidade, aproveitando, pegando informações daquele programa e transformando. Então, aqui a gente está vendo uma linha que seria a linha da Lua, linha de Mercúrio, linha de Vênus, a partir do marco zero do Rio de Janeiro, que é na Gamboa. A gente pensava que seria ali no centro, mas é na Gamboa. Então, aqui, um detalhe. Se eu quero ver em que ruas aquela linha de Vênus, por exemplo, passa, eu posso fazer um zoom ali e detalhar. Só que quando a gente faz as direções na cidade, aqui ainda é uma linha do marco zero, mostrando ainda de outra maneira. O que eu quero mostrar agora é que quando a gente faz as direções na cidade, além de fazer no marco zero, a gente precisa fazer também a partir do local que a pessoa mora, para ver, por exemplo, se a pessoa se dirige ao trabalho numa boa linha, se a pessoa se dirige aos estudos numa boa linha, ou quando uma pessoa quer abrir uma empresa, para ela escolher um local referente a uma boa linha. Então, isso nos permite fazer um trabalho que a gente chama de astrologia eletiva, em geral é ligada a uma data, mas também é possível fazer uma eletiva com relação a local, né? Então, se faz 2 trabalhos. Aqui, nesse exemplo, ele estava mostrando que a linha dele da Lua, a partir do local que ele morava, se direcionava exatamente para onde estava a casa da avó. Ou seja, ele se dirigia da casa dele para a casa da avó na linha da Lua, que é chamada uma questão familiar à pessoa, né? Então, só para dizer aqui, na linha da Lua, a pessoa é mais passiva, mais receptiva, ela é colocada em contato com seus ritmos internos, memórias são lembradas. A linha de Mercúrio é um bom lugar para estudo, ou para troca de informações, para movimento, para moradia. Se a Lua estiver bem, é uma boa, a Vênus também, porque o mapa natal não é ignorado. Na hora que a gente usa essas linhas, as condições em que o planeta se encontrar no mapa vão ser usadas também na linha. A gente não pode ignorar isso. Então, é um trabalho conjugado com todas as condições. E a curta distância é preciso utilizar uma planta baixa e fazer. Não existe ainda, o Hugo não fez, acho que poderia fazer, se a gente escaneasse ali a planta baixa, para fazer um estudo de distribuição. Eu tenho uma história muito curiosa para contar a respeito disso, como exemplo, que quando eu fui fazer para minha casa, eu tinha feito um escritório no lugar que era o meu segundo quarto, eu morava num apartamento de 2 quartos, e eu desmanchei o segundo quarto para fazer o meu escritório. Mas eu não conseguia trabalhar ali. Eu acabava pegando minhas coisas numa prancheta, levando assim, móvel, levando para um outro canto da sala, aonde eu rendia mais, trabalhava muito bem. Aí eu resolvi fazer o teste, estudar na minha casa que linha que passava ali naquele local que eu não conseguia trabalhar. E era a linha do planeta Netuno. Netuno é muito bom para dormir, para ouvir música,
mas não para usar a mente. E no lugar que eu gostava de trabalhar era a linha de Mercúrio, exatamente a linha do mental, a linha do intelecto. Então, eu entendi, não dava para eu mudar a minha prancheta para aquele local, mas eu fiz uma nova arrumação na sala para poder colocar uma mesa de trabalho ali. Então, a gente tem informações muito mais amplas, porque realmente as pessoas não têm ideia da amplitude do saber astrológico. Ou seja, ele permite que a gente utilize a astrologia para muitas questões. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigada, Celisa.